Boa noite. É com renovada alegria que o Centro Espírita Bezerra de Menezes recebe-os a todos para mais uma reunião doutrinária pública virtual, impedidos que ainda nos encontramos de realizá-la presencialmente. Como temos o saudável hábito de fazer, antes das nossas tarefas, vamos nos conectarmos à espiritualidade superior por intermédio de uma oração. Deus Pai amado, te agradecemos esta oportunidade bendita, ao mesmo tempo em que rogamos a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e guia, que abençoe o nosso propósito. Trazemos conosco, Jesus querido, nesta noite, o objetivo de extrair dos vossos ensinamentos o conteúdo moral neles contido, para os assimilarmos dele, fazendo uso, quando dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Abençoa-nos ainda uma vez, ampara-nos, auxilia-nos, e que o vosso amor replete não somente os nossos corações, as nossas almas, mas também o lar que nos abriga. Que a sua paz siga ao nosso lado, hoje e sempre, Jesus. Que assim seja. Como já é do conhecimento daqueles que rotineiramente nos acompanham nas noites de quarta-feiras, os temas das palestras que estamos realizando são extraídas do livro Fonte Viva, de autoria de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Na noite de hoje, cumpre-nos apresentar as reflexões que Emmanuel fez em torno do capítulo 19, ao qual ele deu o nome de Apacenta. E as suas reflexões ele as tirou a partir de um trecho, de um ensinamento de Jesus a Simão Pedro, e que está no livro de João, o Evangelista, capítulo 21, versículo 17. E Jesus pergunta a Simão Pedro, ele afirma, apacenta as minhas ovelhas. Antes de nós entrarmos em considerações sobre as reflexões de Emmanuel, gostaríamos, antes de esclarecer um pouco sobre essa palavra, esse termo que ele utiliza, apacenta. Não é uma palavra muito usual e, portanto, vamos fazer uso do dicionário para entendermos o seu significado. O significado literal do verbo apacentar é pastorear, conduzir as ovelhas ao aprisco, conduzir as ovelhas a um abrigo seguro. Já pela derivação por extensão do sentido, ou por um sentido figurado, que Jesus coloca nesta palavra, nós podemos dizer que é instrua, guie, cuide, alimente espiritualmente a todos. Antes de irmos direto ao ponto onde o Emmanuel aborda a questão, o ponto exato que ele começa a abordar esta frase, eu gostaria, para melhor entendimento de todos nós, para que pudéssemos extrair das lições de Jesus o seu máximo potencial, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, em relação
ao momento em que Jesus disse esta frase para Simão Pedro. Eu gostaria de voltar umas 2 semanas antes desse momento exato, em que Jesus fala a Simão Pedro. É a noite de sexta-feira, já é madrugada, por volta entre meia-noite e 3 horas da manhã. E vamos encontrar Simão Pedro, a quem Jesus faz aquela recomendação para que apacente as minhas ovelhas. Vamos encontrar Simão Pedro no pátio do palácio do sumo sacerdote Caifás, em Jerusalém. Ele se encontra rodeado de alguns servidores do sumo sacerdote e também de alguns soldados do templo de Jerusalém. Ele acaba de refutar a acusação de que, por ser galileu, ele fazia parte do grupo do Nazareno que estava preso nas celas, aguardando o julgamento pelo Sinédrio. E tão logo ele faz essa negativa, a terceira negativa, de que ele conhecia o prisioneiro Nazareno, o galo canta. E nesse momento, Simão Pedro, tocado de uma dor muito profunda, levanta-se e vai se afastando daquela praça onde até pouco lhe aguardava o desenrolar dos acontecimentos. Passa pelo portão e vai andando pelas vielas em torno do palácio de Caifás. E ele chora amargamente. Esta expressão, chora amargamente, está contida nos 3 evangelhos sinóticos, o que traduz claramente a angústia, a amargura que estava no coração de Pedro. E as razões eram muitas. A sua amargura derivava claramente, entre outros fatores, dele perceber tardiamente que a sua invigilância acabara por colocá-lo naquela situação. Ele menosprezara a recomendação de Jesus, que o alertara que ele faria o que ele acabava de fazer. Mas a sua angústia ia mais além do que isso, do que ele simplesmente ter desprezado a recomendação de vigilância que Jesus havia feito. Pedro acabava de se deparar com uma lição muito dura contra a presunção de que ele, mas de que todos nós temos, de que somos melhores do que os outros. Falamos isso pela característica psicológica de Pedro. Pedro sempre fora uma criatura muito severa, inflexível, intransigente e muito firme nos seus princípios, nos seus postulados, principalmente na condenação que ele fazia dos erros que as criaturas cometiam contra a verdade e contra o bem. Para Pedro, somente existiam 2 tipos de pessoas: aquelas que faziam o bem e aquelas que faziam o mal e, portanto, eram más. Jesus sempre o alertara para isso. E naquele momento, as lágrimas de amargura de Pedro se deviam também a essa constatação. Ele reconhecer agora, diante do seu tropeço, de que ele tinha uma dificuldade muito grande para
perdoar as pessoas que cometiam erros. Tanto é que ele, surpreso diante do ensinamento de Jesus, que nos convidava a perdoar, ele pergunta para Jesus, mas perdoar até quanto? 7 vezes? Ou 7 vezes é porque os próprios ensinamentos judeus afirmavam de que deveria ser perdoado alguém até 3 vezes. Simão, então, pegou esse ensinamento de perdoar 3 vezes e colocou muito mais, e colocou mais até 7 vezes. Aí Jesus lhe dá um ensinamento imorredouro. Diria que 7 vezes, 70 vezes devereis perdoar. Ele tinha dificuldade de entender isso. Ele teve dificuldades muito grandes e não tinha entendido até então a razão pela qual Jesus não havia condenado a mulher adúltera, flagrada em adultério, não havia condenado ao apedrejamento. Ele tinha muita dificuldade, por ele ser severo, inflexível, intransigente no cumprimento do bem. Mas agora ele se sentia abatido e chorava como uma criança diante da sua falta. Ele repassava pela sua memória tudo isso que estamos, de uma maneira bem simples, abordando. Toda a sua intransigência em relação aos erros cometidos pelas outras pessoas. E a memória começa então a lhe trazer à tona todos esses momentos. E elas passam rápido, muito rápido, pela sua tela mental, rápidas pela sua tela mental. E ele se vê em todas as situações em que condenou o próximo pelos erros que eles haviam cometido. Mas um fato específico, em especial, nesse momento, lhe tocou a lembrança. Ele se lembrava de um pedido especial que Jesus havia feito a ele para ajudar alguém. Impedido que Jesus estava de comparecer até o leito daquela criatura que estava doente, Jesus havia pedido para que Pedro o representasse. Pedro vai se lembrando de tudo isso, enquanto chora amargamente pelas vielas de Jerusalém. Ele se lembra daquele momento, quando Jesus disse a ele: vai, Pedro, eu te peço em nome de Deus, vá até a casa de Jeremias, o curtidor de couros, para ajudar a sua filha Sara. Ela está prostrada no leito. Ela tem a cabeça perturbada e o corpo abatido. Vá em meu nome. Vá lá sem demora. Fique ao lado da menina. Ore por ela. E Deus, nosso Pai, por intermédio das tuas mãos, vai socorrê-la. Pedro, aquela madrugada em Jerusalém, para se rever todos aqueles acontecimentos em detalhe. Sai pela manhã em direção à cidadezinha, à aldeia onde morava o Jeremias, o curtidor, que ficava cerca de 2 horas e meia de caminhada. Foi até lá. Passou o dia e no final da tarde, à noite, ainda não havia chegado, os últimos raios de sol estavam abençoando a paisagem. Pedro chega cansado. E a sua fisionomia era não só de cansaço físico, mas também de uma profunda tristeza. Jesus olha para ele, ele balança a cabeça negativamente e diz: mestre, tudo inútil. A minha viagem até a casa de Jeremias foi um completo fracasso. Tudo em vão. Jesus olha para ele
com os olhos interrogativos, e ele diz: Imagine, mestre, que quando cheguei à propriedade de Jeremias, encontrei logo na entrada um celeiro. E percebendo os sinais de que ali havia alguém, fui adentrando ao recinto para pedir informações de onde poderia encontrar a menina Sara para poder ajudá-la. E me deparei horrorizado com uma cena inesquecível. Deitado sobre a palha de trigo, lá estava Jeremias. Mas não aquele Senhor que eu imaginava encontrar. Ali estava um ébrio. Aquela hora da manhã já se entregava à bebida. E deitado na palha ao lado dele se encontrava uma jovem, uma serva, quase nua, igualmente embriagado. Era uma cena muito grave de despudor, de indecência. Ele então, diante do meu olhar, me expulsou, mesmo sem ouvir uma palavra do que eu dizia a respeito da sua filha, e mandou-me procurar o seu filho Zohar. E assim eu fiz. Andei mais algumas dezenas de metros e encontrei ali, debaixo de frondosas árvores, um grupo de pessoas. E ao me aproximar, me dei conta de que Zohar estava jogando dados ao lado de criaturas realmente muito agressivas. Eram traficantes, contraventores da cidade de Jope, que ali se encontravam, jogando dados. E Zohar, furioso porque havia perdido uma grande quantidade na jogatina, me expulsou, sem sequer me ouvir, dizendo-me que estava muito pouco preocupado com a saúde da sua irmã. Desnorteado, sem saber o que fazer, caminhei um pouco mais na pequena calçada que havia no terreno, e aí me encontrei com Judite, a esposa de Jeremias. Fui dela me aproximando, já dizendo aqui ali estava, qual era a razão pela qual eu ali estava. E ela, antes de me responder qualquer coisa, começou a agredir uma criança, a filha de uma serva, que ali se encontrava. Espancou a menina porque havia assumido um dos seus figos. Um dos seus figos. Uma das pessoas mais ricas daquela região estava espancando uma criança porque havia assumido um figo. E a criança, aos soluços, lhe dizia que não havia sido ela, e sim o galo que ela tinha de estimação. A mulher, então, furiosa, não sabendo como lidar com a avareza que lhe era característica, me indicou a casa que havia logo abaixo e entrei desnorteado. Ah, mestre, antes não o tivesse feito. Deparei-me com Josué, o filho caçula da família, e ele estava com as mãos cheias de joias, depois de roubá-las do cofre da família. Quando ele me viu entrando, tomou logo de uma faca e queria me assassinar, achando que eu era um espião do pai. Prontamente me identifiquei, dizendo a que tinha vindo. E ele então me levou até o quarto onde ficava a menina Sara. Finalmente pude entrar. Antes não o tivesse feito. A menina foi tomada, quando me viu, foi tomada de grande obscenidade. Fazia gestos terríveis, utilizando palavras que ainda me ferem a moral. Ah, Jesus, amigo,
abandonei aquele antro de perdição naquele momento. Era impossível, nesse ambiente onde a indecência, o vício, a avareza, a desonestidade, a obscenidade, nesse antro, nesse meio, nesse ambiente, proferir o sagrado nome de Deus. Pedro, então, se dera conta de que Jesus permanecera em profundo silêncio. E perguntou a Jesus: mas, mestre, eu fiz bem, eu cumpri todos os seus pedidos. E aí Jesus lhe respondeu: Simão, eu conheço Jeremias, conheço sua esposa e seus filhos desde há muito tempo. Eu lhe pedi somente que fosse lá ajudar. Pedro tomou essas palavras de Jesus como uma forte advertência, mas não entendia o porquê. Mas agora, naquele momento em que ele chorava, na noite em Jerusalém, na noite fria de Jerusalém, ele finalmente estava entendendo. Ele se considerava superior a Jeremias, aos filhos, à filha, à esposa. Mas ele não tinha diferença nenhuma. Ele também errara, e errara muito. Pedro sentia que naquele momento desabrochava no seu espírito uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Agora ele começará a entender a dor do seu próximo, porque ele também errara. Ele não estava chorando só por ter negado Jesus. Pedro desejava agora ajoelhar-se diante de Jesus e lhe pedir perdão. Perdão, não só pelas negações, mas pela sua postura arrogante, presunçosa e intransigente de todos esses anos, quando ele havia malbaratado, desperdiçado todos os ensinamentos que Jesus lhe dera. Naquele momento, enquanto as lágrimas lhe desciam pelo rosto, Pedro finalmente compreendeu a grande advertência que Jesus sempre lhe havia feito. Pedro, a criatura humana é mais frágil do que má. E Pedro refletiu muito nisso, naquele período que durou o julgamento e a crucificação de Jesus. Feito essa reminiscência dessas semanas que antecederam o momento onde Jesus está conversando com Pedro e o recomenda, pede para que ele apacente as suas ovelhas, vamos voltar então ao desenrolar dos fatos. Após a crucificação de Jesus, os discípulos todos se dispersaram, voltaram às suas atividades. E, num certo final de tarde, Pedro já tinha retornado a Cafarnaum. Nós vamos encontrar nas praias de Cafarnaum, era no final de tarde, nós vamos encontrar algumas pessoas. Lá estava Simão Pedro, estava também Tomé, o Didimo, Tomé, o gêmeo, né? O Tomé, aquele que duvidava de tudo, só acreditaria vendo, né? Ele teria que ver para crer, era o Tomé. Nós vamos encontrar também Natanael. Natanael não era discípulo de Jesus, mas era um grande companheiro das suas jornadas. Natanael morava em Caná, ali na Galileia, e foi no casamento de Natanael que Jesus havia então transformado a água em vinho. Então ele estava Simão, Pedro, estava Tomé, estava Natanael, estava João, o evangelista, e seu irmão Tiago, o maior,
e outros 2 discípulos de Jesus, que o Evangelho não nomeia, mas eu acredito, é minha opinião, que devia ser André, o irmão de Simão Pedro, e também Filipe, que era pescador como Simão e André, ali na cidade vizinha de Cafarnaum, que era Betsaída. E assim está narrando os evangelhos. Vamos passar agora os evangelhos, fazer a leitura desse trecho do evangelho, que ele é muito interessante. Então, eles estão nesse final de tarde, e Simão Pedro então se levanta e diz aos demais companheiros: vou pescar. Os demais lhe responderam: vamos também nós junto contigo. Saíram, pois, os 7 e embarcaram no barco de Simão Pedro. Mas não apanharam coisa alguma naquela noite. Ao romper do dia, nos diz João, o evangelista, que narra essa história, ao romper do dia estava Jesus na praia. Os discípulos, porém, não sabiam que era Jesus. Disse-lhes esse homem que estava na praia: amigos, não tendes nada para comer? Nada, responderam-lhe do barco. Disse-lhes então o homem: lançai a rede à direita do barco e apanhareis alguma coisa. Os pescadores então lançaram a rede do lado direito e já não podiam mais tirar a rede das águas, de tantos que eram os peixes que tinham vindo junto com a rede. Assim que Pedro viu que era o Senhor, que era Jesus, lançou-se no mar, enquanto os demais discípulos foram seguindo no barco. E o evangelista nos diz que foi essa a terceira vez que Jesus havia aparecido aos discípulos depois da sua crucificação. Terminado o almoço, perguntou Jesus a Simão Pedro diante dos demais. Estavam todos na praia, então Jesus ficou em pé, tomou Pedro pelas mãos, colocou em pé também, e apontando as mãos para os 5 que permaneciam sentados na areia, fez o seguinte questionamento para Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? A pergunta inesperada fulminou o amigo pescador, que nesse momento se recordou das negações que fizera naquele pátio, no palácio de Caifás. E envergonhado, mas honesto e firme, respondeu a Jesus: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então Jesus: apacenta os meus cordeiros, cuida dos meus cordeiros. Dessa vez, com preocupação na voz, voltou Jesus a perguntar a Pedro: Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ao que Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então Jesus pela segunda vez: apacenta então os meus cordeiros. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, amas-me? O discípulo, emocionado, chorou e respondeu: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que te amo. Por que me interrogas por 3 vezes? E Jesus, segurando nas mãos de Pedro, vai lhe fazer o convite, do qual Emmanuel tirou para fazer os seus comentários. E Jesus responde a Simão: apacenta as minhas ovelhas. Os questionamentos de Jesus, ele o formulou em
repetidamente, 3 vezes. Esses questionamentos que Jesus efetua para Simão, apesar de deixá-lo muito entristecido, porque sua primeira análise ele duvidava, será que Jesus duvidava de que ele o amasse? Mas nós podemos considerar 2 fatores importantes nessa sequência de perguntas que Jesus faz a Simão Pedro. Nós vamos extrair daí 2 simbolismos e um ensinamento. A primeira simbologia que nós tiramos é a seguinte, de que ao perguntar repetidamente por 3 vezes, esse ato representaria uma espécie de um contraponto, um contraste, né, para as 3 negações de Simão Pedro naquela noite que antecedeu a sua crucificação. E Jesus não faz esse questionamento como uma forma de ferir o Pedro, de humilhá-lo diante das suas perguntas. Mas, na realidade, foi uma maneira incrivelmente sensível que Jesus utilizou para demonstrar ao próprio Pedro que ele agora vivia uma nova situação. Já não era mais o mesmo Pedro de 2 semanas anteriores. Era um novo Pedro. E essa foi a maneira de Jesus colocar de uma forma tão sensível e amorosa esse questionamento. É como se ele dissesse: Pedro, tu não és mais a mesma criatura que me negou. Já evoluístes. Essa é a primeira simbologia. A segunda simbologia, e é muito importante, por isso que nós tivemos o cuidado de citar quem estava presente naquele momento, né? Os 7 que faziam parte e que estavam testemunhando essa conversa entre Pedro e Jesus. Isso é importante, porque imaginem, como é que alguém que negou Jesus poderia liderar o que eles chamavam a Igreja de Cristo? Certamente Pedro teria enormes dificuldades e sofreria objeções muito grandes das pessoas. Por essa razão é que Jesus vinha, apresentava-se diante daquelas testemunhas e ele deixava claro para todos que esta era a sua vontade, a de que Pedro estivesse à frente, coordenando as atividades de divulgação do Evangelho de Jesus. 2 símbolos muito eloquentes do amor que Jesus sentia pelos discípulos, por Pedro e por todos nós. A indulgência, de acordo com o André Luiz, é o silêncio que envolve a caridade. Jesus em nenhum momento colocou Simão Pedro diante das suas negações. Então, o segundo símbolo era deixar claro para todos que Pedro iria liderar plenamente, restaurado que ele já se encontrava, né, e pronto para exercer a tarefa. Vamos então ver o ensinamento. Qual é o ensinamento? É muito interessante a forma como Jesus nos traz o seu ensinamento. Ele perguntou a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E diante da resposta positiva do discípulo, ele então o convida: apacenta, pois, as minhas ovelhas. Segue o trabalho, a tarefa de divulgação do Evangelho na transformação das criaturas.
Jesus em nenhum momento perguntou para Pedro, não pediu nenhuma informação para Pedro sobre a sua capacidade intelectual. Jesus não desejou saber, nem quis saber, dos conhecimentos de Pedro sobre o próprio Cristo. Não quis saber das informações que Pedro tinha sobre o Evangelho, se ele lembrava de todos os seus ensinamentos. E mais interessante, Jesus não exige de Pedro um compromisso formal. Jesus quis saber apenas se Pedro o ama, deixando claro que, com o amor, todas as demais dificuldades, todas as demais lacunas que eventualmente existissem, seriam resolvidas, bastando para tanto Pedro possuir o amor. Analisando esta passagem, Emmanuel vem nos dizer que as nossas conquistas intelectuais valem muito, são muito importantes. Todavia, nós somente seremos eficazes, cooperadores do Cristo, se nós tivermos amor. Porque o amor vai nos fornecer a motivação, a coragem, a força necessária para seguirmos adiante, propagando, divulgando o Evangelho de Jesus e principalmente nos transformando. Penetrando no futuro, Jesus sabia das dificuldades para pastorear o rebanho. Afinal de contas, suas ovelhas eram muito diversas uma das outras. Como apacentar a todas elas? Como enfrentar os problemas que viriam? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, Pedro, sustenta os companheiros mais necessitados do que você mesmo. Não desanimes diante da rebeldia. Não condenes o erro, pois é exatamente esse erro que a lição benéfica surgirá mais tarde. É desse erro que a lição benéfica surgirá mais tarde, como aconteceu com Pedro, a partir do momento que ele o negou. Ajuda o próximo, ao invés de criticá-lo duramente. Educa sempre. Seja um trabalhador fiel. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue adiante. Como seria se nós fôssemos questionados por Jesus, olhando em nossos olhos e perguntando, tu me amas mais do que estes? Como é que nós responderíamos? De que forma? Sabemos respeitar, entender, compreender o momento que o nosso próximo está vivendo? Os ensinamentos que estamos acumulando em nossa memória, em nossa intelectualidade, vêm colaborando de alguma forma para que possamos responder, sim, tu sabes que te amo. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, os espíritos, em especial Manuel Filomeno de Miranda,
vem nos alertar de que o momento que estamos atravessando é muito sério, é muito grave. E que não bastasse somente as nossas imperfeições, as nossas múltiplas imperfeições, estamos também sendo acompanhados por uma multidão de espíritos que não deseja ver a madrugada de esperança que está para chegar. E eles vêm nos jogar uns contra os outros, utilizando-se de todo as nossas más inclinações, das nossas imperfeições. Eles vêm explorar o materialismo, o sexualismo, o consumismo e principalmente o individualismo. A partir do individualismo, tecem os comentários à espiritualidade superior nesse livro mencionado. Eles vêm nos dizer de que trabalham muito fortemente a nossa intransigência, a nossa intolerância em relação ao próximo. O que está prevalecendo nas relações sociais dos dias até hoje é o nós contra eles. E estamos esquecendo totalmente os ensinamentos que Jesus nos deu a respeito da transigência, da tolerância, da indulgência. Na noite de hoje, a partir desse questionamento que Jesus faz a Simão Pedro, Emmanuel vem, por sua vez, nos convidar a entender as imperfeições do nosso próximo. Nós também as possuímos e em grande quantidade. Simão Pedro, ele acordou naquela madrugada. Era a terceira vigília, quando o galo cantou, entre 12:00 e 3:00 da manhã. Quando o galo cantou, Simão, filho de Jonas, despertou para a sua realidade. Concluiu que ele não era superior a nenhum dos seus irmãos. Que como eles erraram, ele também havia se equivocado. E a partir de então, Simão, filho de Jonas, toma um novo direcionamento na sua vida. E vai passar, depois desse convite de Jesus, quase 40 anos, colocando em prática todos os dias a benevolência, a indulgência e o perdão a todas as ofensas que ele sofria, que é a caridade como Jesus a entendia, a prática da indulgência, da benevolência e do perdão. Que possamos nós, diante dessa lição importante de Emmanuel, nos posicionarmos sem ódio ao nosso próximo, que pensa de maneira diferente da nossa. Respeitemos. Podemos até não concordar, mas devemos respeitar, sem entrar em disputas, em contendas que dizem mais do nosso ego, da nossa presunção, do que realmente da nossa intenção de colaborar com o próximo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos amparar nesse momento. E é o Senhor da vida que agora elevamos os nossos pensamentos
rogando a Ele que nos abençoe. Agradecidos a Deus por essa dádiva inestimável com a qual Ele nos presenteou a vida imortal de espírito e a vida transitória do corpo físico que estamos fruindo. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus, pelos seus ensinamentos que repercutem no nosso íntimo como balizas a iluminar o nosso caminho, a nos indicar a direção mais apropriada para que possamos finalmente responder: sim, Mestre, eu te amo. Fica conosco, Jesus. Que assim seja. A todos vocês, uma boa noite. E que Deus, na sua infinita misericórdia, e Jesus, no seu amor inesgotável, possa nos amparar hoje e sempre. Uma boa noite a todos vocês.